A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje nós vamos estudar a lição 9 da nossa revista Betel Dominical, cujo tema é Arrependimento, o caminho para o reavivamento. Pois é, esta lição mostra que a festa dos tabernáculos havia terminado, mas o povo ainda ficou na cidade porque queria ouvir mais da palavra de Deus. Os banquetes que nós comentamos na lição passada transformaram-se em jejum, à medida que a palavra os convenceu da culpa e o povo começou a confessar os seus pecados. Nesta lição, a 9 vai nos revelar o resultado desse impacto, o impacto da palavra de Deus, né? E isso fez com que eles começassem a caminhar para o reavivamento. Esta é a lição. Chegamos então aos comentários do ponto 1, que o nosso comentarista esboçou muito bem aqui na nossa revista. E ele fala: quais foram então as atitudes para esse reavivamento? O povo está lá reunido na igreja, ouvindo a palavra de Deus, é impactado pela palavra. E esse impacto produz neles o quê? Jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Eu não acredito, né? É impossível você acreditar num reavivamento sem passar por essas três coisas maravilhosas: jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Mas também o povo foi preparado. O povo, para aguentar aquelas 6 horas ali, para ouvir a palavra de Deus, o povo foi preparado. O povo foi orientado. Mas além disso, jejum, oração, leitura da palavra, preparação para ouvir, eles também tinham outra coisa importante trabalhada aqui no tópico 1, bom testemunho diante dos inimigos, aqueles que queriam destruir aquele povo, aqueles que queriam parar aquela obra, agora está sem entender como pode, que povo diferente é esse? Então eles tinham bom testemunho. Chegamos no ponto 2. O nosso comentarista chama de oração pelo povo. E neste ponto 2 nós vimos 3 coisas importantes. Primeiro, o povo recordou o exemplo de Abraão. Que maravilhoso momento este, recordando como Abraão obteve resultado. Então eles foram buscar na história, então eles pegaram o quê? O exemplo de Abraão. O povo foi obediente, ele se manteve firme, dispostos para ouvir e para aplicar a palavra de Deus. E finalmente, no tópico 2, lá no ponto 3, o nosso comentarista fala de uma coisa importante. A oração, ela foi uma oração verdadeira. E por que ela foi verdadeira? Porque ela envolveu 2 coisas importantes: adoração e louvor. Como é que se pode parar uma obra desta? Com isto, com esse preparo e tudo isso, porque aconteceu por causa da leitura da palavra de Deus. Oh, meus amados irmãos, vocês não fazem ideia do impacto que uma aula na escola dominical produz. Olha que coisa extraordinária quando eu vejo esse capítulo, quando eu estudei essa lição várias vezes, quando eu me preparei para aqui estar, eu fiquei alegre de saber que o nosso trabalho não é vão. Você, professor, é um abençoado. Você é um abençoador. É abençoado, mas também é um abençoador. Sabe esse minuto que você passa aí explicando a palavra de Deus? Sabe esse tempinho que você passa aí 40, 45 minutos, 1 hora, expondo a palavra de Deus e o povo ali ouvindo, fazendo pergunta? Isso tudo produz no povo o quê? O impacto. E é este conhecimento da palavra que nos leva ao arrependimento, a confessar os nossos pecados e reavivar. Esta é a lição de hoje, falando sobre o que aconteceu quando eles ouviram a palavra de Deus. Tudo passa pelo ouvir a palavra de Deus. Quer mudança?
pregue a palavra, ministre a palavra, conduza o povo a esta reflexão, sem pressa, sem fast food. Vamos aguentar um pouco mais, para que ficar toda hora olhando no relógio? E nós, professores, temos o dever e a obrigação de promover esse momento, esse despertar no coração dos alunos. Porque se isso acontece como aconteceu no caso de Neemias, o povo é impactado e há mudança e há transformação. Finalmente, no ponto 3, a gente vê o resultado de tudo isso. O povo permanece firme no conserto. E o comentarista fala mais 3 pontos. Primeiro, o povo foi orientado a permanecer em obediência. É isso aí, tem que ser orientado, tem que permanecer em obediência. Não é porque deu certo ontem, não, baixa a guarda, não. Obediência ontem, obediência hoje, obediência sempre. Tá tudo bem? Obediência. Tá tudo ruim? Obediência. Seguir, esse é o caminho. O caminho é o caminho da obediência. Segundo, o povo tomou conhecimento dos pecados do passado, do povo, da geração passada, o porquê deu errado. Então, por quê? Por causa da omissão e da comissão. Ou seja, eles omitiram, mas eles realizaram também. Então, há aqueles pecados que nós cometemos por não fazer e há aqueles pecados que cometemos por fazer. Então é isso aí, o nosso comentarista trabalha esse ponto. E o povo foi orientado a isso, né? E eles descobrindo isso, viram que tudo isso impede a renovação. Então eles foram orientados a isso, né? E finalmente o nosso comentarista termina dizendo assim: a compaixão de Deus e o nosso arrependimento renova a esperança de que nem tudo está perdido. Seja renovado nesta oportunidade ao término deste vídeo. Eu concluo dizendo: a oração que eles fizeram, a oração que aconteceu aqui, nestas 3 horas, depois de ficarem 3 horas ouvindo a palavra de Deus, mostra que há esperança para o futuro. Oh, aleluia! Nossos pedidos, amados irmãos, também devem ser embasados no caráter imutável de Deus. Como servos do Senhor, nós devemos perseverar em oração, chegando com confiança diante do trono da graça. E, finalmente, tendo a certeza, chegar a Ele com esta convicção de que Ele pode, Ele é grande, Ele é poderoso e o seu poder é imenso. Oh, glória a Deus, chegamos ao final dessa reflexão. Que lição extraordinária! Eu desejo que você trabalhe esses pontos aqui, que eu tentei mostrar para você quais são os pontos chaves. E você vai trabalhar isso com a revelação do Espírito Santo em sua sala de aula e Deus vai fazer uma mudança, uma transformação e um reavivamento na sua igreja, na sua vida, na sua família e na sua sala de aula. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos de volta aqui nos estúdios do Foco da Lição para estudarmos a lição 10 da nossa revista Betel Dominical, cujo título é Atitudes Coerentes com o Pacto Firmado. Veja a sequência, agora atitudes diferentes com o pacto, né? É isso aí, é essa sequência que eu não quero que você perca. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.